Eu vou dar continuidade à aula de hoje falando sobre substantivo. Nas aulas anteriores eu fiz um panorama sobre as classes gramaticais. Estamos na etapa de morfologia. Já vimos todo o conteúdo de fonologia em aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, deve correr e assistir. E começamos morfologia com as classes gramaticais. No panorama eu expliquei a ideia de agrupamento. E agora nós vamos começar a trabalhar classe por classe gramatical. Hoje eu quero falar sobre o conceito de substantivo e a sua classificação. Fica comigo, você já viu que aqui dá certo. O conceito de substantivo é muito simples. Quando eu penso o que é um substantivo, todo substantivo é nome, é a palavra que dá nome aos seres. E aí você já pergunta, mas como assim, professora? É nome, já pensou? Se todas as coisas, todos os seres não tivessem nome e a gente tivesse que apontar, me dá aquilo ali, me dá isso. Eu estou usando até um pronome porque eu preciso dar nome às coisas, aos seres. Um objeto, por exemplo, que serve para eu cozinhar, dou nome de panela. E cada panela vai ter também outros nomes dependendo do tipo de panela. Nome de vela, garoto, garota, copo, mesa, papel, tudo aquilo que eu dou nome é um substantivo, é muito simples. Você deve lembrar das aulas anteriores que o substantivo, quando ele é um substantivo, é uma palavra base, é núcleo. E no geral, quando eu nomeio as palavras, eu estou dando o nome, eu tenho um substantivo. Esse é o conceito de substantivo, mas as classes gramaticais, nós não trabalhamos somente os conceitos, trabalhamos também a sua classificação, a divisão, o grupo de cada classe gramatical. Entre os substantivos, eu tenho um grupo importantíssimo. Este grupo forma ali os substantivos concretos e abstratos. Já é uma das classificações dos substantivos. Tem mais, mas primeiramente eu quero falar destes dois grupos. Por que, professora, que a senhora está priorizando os substantivos concretos e abstratos? Porque mais adiante, quando nós formos trabalhar a sintaxe, para aprender mesmo o que é um complemento nominal, o que é um adjunto adnominal, um pré-requisito é saber o que é substantivo concreto e substantivo abstrato. Nessa parte de morfologia, nós vamos estudar para aprender isso. Então, em relação aos substantivos concretos, nós vamos começar pela definição. O que é um substantivo concreto? Um substantivo concreto é tudo que eu vejo, é tudo que eu pego, é tudo que é real. Até aí tudo bem. Se eu tenho aqui a minha mesa, eu sei que é um substantivo concreto, porque eu estou pegando na mesa. Eu tenho o meu computador aqui, é um substantivo concreto, porque eu estou pegando, ele é real, eu estou vendo. Mas não só isso, todo substantivo concreto, ele é independente. Ele não precisa de outros seres para existir. É tudo aquilo que é realidade, mas também que a mente humana apresenta como realidade. Para eu explicar, por exemplo, por que o substantivo Deus é um substantivo concreto. A mentalidade humana apresenta Deus como uma realidade. Pessoas nunca viram a Deus, mas a mente humana apresenta Deus como uma realidade. E também é um ser independente, ele não precisa de outro ser para existir, que é isso a diferença básica para o substantivo abstrato. Porque o substantivo abstrato, além de denotar as emoções, os sentimentos, os estados, o substantivo abstrato, que faz par com o substantivo concreto, o substantivo abstrato ele é dependente, ele existe a partir de outro ser, ele depende de outro ser para existir. Por exemplo, o abraço. Por que o abraço é abstrato? Porque precisa que eu abrace para o abraço existir. O beijo. Por que o beijo é abstrato? Porque é preciso que alguém beije para o beijo existir. Aí você vai dizer, mas professor, eu vejo o beijo, eu vejo o abraço. Tá certo, mas nós temos que trabalhar em cima da definição do conceito do substantivo. A morte é um substantivo abstrato, mas para que a morte exista, é preciso
preciso que alguém morra para este substantivo existir. Essa é a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato, que causa muita confusão entre as pessoas. Nós vamos ver então um grupo de substantivos concretos. Por exemplo, aqueles substantivos que denotam pessoas. Marcelo, Pedro, João são pessoas. Eu estou vendo, eu sei que são reais, né? São substantivos concretos. Outro grupo dos animais, cavalo, águia, tigre, leão, todos os animais são substantivos concretos. Eu estou vendo, eu posso pegar, se bem que no leão é difícil, né? Mas eu posso verificar ali a realidade que ele existe. Os vegetais, árvores, plantas, Vitória Régia, tudo que é vegetal são substantivos concretos. Os objetos, livro, mesa, faca, lápis, os lugares, Brasil, Paris, Ipanema, a terra, a lua, o sol. Também as entidades. Nessa parte das entidades, às vezes as pessoas elas não compreendem bem por que são substantivos concretos. Diabo é um substantivo concreto. Então o diabo eu não vejo, se bem, né, que muitas pessoas agem impulsionada por ele, mas eu não vejo. Mas a mente, no geral, apresenta o diabo como uma realidade, é uma entidade, é um substantivo concreto. Uma outra entidade também é a alma. Você não vê a alma da pessoa, sabe que quando ela morre, a alma sai, mas ninguém vê a alma da pessoa. É uma entidade. A mentalidade apresenta como uma realidade. É a mesma coisa da fada, lobisomem, saci, gnomo. São entidades que nós não vemos e a mentalidade, de forma geral, apresenta como uma realidade. Eu tenho que me segurar no conceito de substantivo concreto e abstrato para não misturar. Outra parte desse grupo são os minerais, como a água, o ouro, o cobre, o mercúrio, os fenômenos da natureza, a chuva, o nevoeiro, o vento. O vento é um substantivo concreto, o relâmpago, as instituições também, parlamento, tribunal, as concepções, número, lei, algarismo, quadrado, linha e assim por diante. É preciso focar neste primeiro grupo dos substantivos concretos. No grupo dos substantivos abstratos, nós vamos ver uma subdivisão, aqueles que indicam qualidade. A beleza. É preciso que alguém seja belo para que a beleza, o substantivo, exista. O vício. É preciso que alguém tenha este vício para que o vício exista. A inteligência, a mesma coisa, a bondade, a fé, tudo isso é classificado como uma qualidade. Outra divisão desse substantivo abstrato são as ações. A adoração, é preciso que alguém adore para a adoração existir. O agradecimento, também é preciso que alguém agradeça para o agradecimento existir. Você não pode esquecer que o substantivo abstrato, ele é dependente. Outra classificação são os sentimentos, vergonha, amor, ódio, culpa, satisfação, tudo isso depende a partir de outro ser. E as sensações como fome, calor, aspereza, incômodo e assim por diante. Nós temos que lembrar que muitos substantivos, dependendo do contexto, ora podem ser abstratos e ora podem ser concretos. Eu tenho um exemplo aqui. Quando eu pego o substantivo redação e eu digo o seguinte: a redação das leis requer clareza e precisão. Esse substantivo redação é no sentido do ato de redigir, de escrever. Como o ato de redigir é um substantivo abstrato, é diferente de quando eu pego uma folha, que eu estou vendo a redação do aluno e eu digo: na redação deste aluno, assinalei a lápis vermelho vários erros graves. Eu estou com a folha com a redação escrita, o substantivo é concreto. Outro exemplo, com o substantivo pintura. Quando eu digo a pintura moderna impressiona mais que a pintura antiga. A pintura, o ato de pintar. Então é um substantivo abstrato. Diferente de quando eu vejo a pintura, temos o exemplo aqui da Gioconda, que é do Leonardo da Vinci, que é o sorriso de Mona Lisa, e eu digo o seguinte: a Gioconda é uma pintura célebre. Eu estou apontando para o quadro, algo que está pronto. Então é um substantivo concreto. Depende muito do contexto. Isso nós não podemos esquecer. Alguns substantivos no singular são abstratos, no plural concreto. Eu pego e digo: é a cara da riqueza.
riqueza. Então, a riqueza no singular é um substantivo abstrato. É a ideia de possuir muitos bens, mas eu não estou vendo qual é a riqueza. Já quando eu digo as riquezas deste mundo não me atrapalham, estou falando dos bens materiais. Olha, a mesma palavra bem. O bem vence o mal. O bem, substantivo abstrato. Os bens deste mundo não me interessam, os bens, as riquezas, as posses, o poder material. Substantivo no singular é abstrato e muitas vezes no plural, concreto. É muito importante analisar o contexto. Temos também, por exemplo, o substantivo morte, vida, que é uma ideia de um estado. Morte e vida no sentido literal, como a ideia de que alguém morreu, é preciso que alguém morra para que a morte exista, é um substantivo abstrato. É a mesma coisa, é preciso que alguém viva para que a vida exista. Mas se eu pegar esses dois substantivos e colocar em uma peça de teatro, em um texto teatral, esses substantivos se transformam em concretos, deixam de ser abstratos. Eu tenho uma personagem que é a morte, e a morte diz: chegou a hora, vim buscá-lo. E a fama, que é outro personagem aqui, que é concreto: ainda é cedo, volte mais tarde. Olha só, eu estou falando outro personagem. A palavra personagem, só uma explicação bem rápida, é um substantivo de gênero incerto, que nós vamos ver depois. Eu digo o personagem ou a personagem, as duas formas eu posso dizer. Por quê? Porque é um gênero incerto. Só para você não confundir e achar aqui que eu estou deslizando na língua portuguesa. Às vezes acontece, todo mundo pode deslizar na língua portuguesa, mas é bom dar todas as explicações possíveis. Muito bem, até agora estamos trabalhando com esses dois grupos, assim, bem mais trabalhosos, mas existem outras classificações. Existem os substantivos comuns e os substantivos próprios. Eu tenho substantivos comuns, que são aqueles que designam os conjuntos de seres. Quando eu tenho o substantivo menino, o menino faz parte de um conjunto de seres, é um substantivo comum. Quando eu dou nome para este substantivo e digo João, deixou de ser um substantivo comum e passa a ser um substantivo próprio, porque eu dei um nome próprio, substantivo próprio. A mesma coisa, flor é um substantivo comum, mas eu tenho aqui a flor que o nome é Margarida. Margarida passa a ser substantivo próprio. O substantivo próprio, ele vai especificar o substantivo comum. Outro grupo de substantivo que eu tenho é o simples e o composto. O substantivo simples de um único radical e o composto de mais de um. Couve é um substantivo de um único radical, mas quando eu falo couve-flor, que é um tipo de couve, couve-flor, eu usei o radical couve e eu usei o radical flor. Dois radicais. Então, a partir de dois radicais, eu tenho o substantivo composto. E os substantivos primitivos e derivados. Tem aquele substantivo que ele é de origem, pedra. Para formar o substantivo pedra, não teve outro nome. Pedra já é o substantivo de origem. Mas eu posso derivar outros substantivos a partir da palavra pedra. Pedrinha, pedregulho, pedreiro. Tudo que eu derivo a partir do substantivo pedra, o que eu derivo é um substantivo derivado. Existe o substantivo primitivo, que é o de origem, e o substantivo derivado. Por último, nós temos os substantivos coletivos, que o nome já diz, ele vai dar nome para um conjunto de seres em específico, ou de forma indeterminada, ou de forma numérica. Quando eu tenho de forma específica, que eu digo o seguinte: a matilha só pode ser de cães de caça, não é para outro tipo de cães. Então, eu me refiro assim: a matilha dos cães de caça. Tá errado. Eu usei um pleonasmo, uma redundância, porque matilha só pode ser para cães de caça. A mesma coisa de arquipélago, só pode ser para ilhas. Arquipélago de ilhas, pleonasmo, redundância, basta a palavra arquipélago. É um substantivo coletivo e ele é específico. Já o indeterminado é ao contrário. Bando. Bando de quê? Bando de meninos, bando de aves, mas eu estou designando ali um conjunto de seres. Eu tenho outra palavra como manada. Manada pode ser de bois, de búfalos, de elefantes, animais pesados. É um substantivo que ele é indeterminado. E também, entre os coletivos, nós temos os numéricos. Semana, dúzia, par, dezena, centena e assim por diante. Tá vendo? É muito fácil a classificação dos substantivos. É preciso estudar. Faz devagar. Aprende a gramática como deve realmente ser. Desde o início você vai se dar muito bem. Eu só queria lembrar a vocês que eu tenho um outro canal que
que é só Enem, é canal Enem da Profa Marijane. Tudo que você precisa para aprender sobre as habilidades e competências do Enem, da área de linguagem, códigos e suas tecnologias, eu estou fazendo neste canal somente para Enem. Estou começando agora. É bom que você aproveita para estudar com calma. Não esquece de me seguir se ainda não está me seguindo, tanto neste canal quanto no outro. Qualquer dúvida, manda para mim. Não esquece de enviar este vídeo para outras pessoas. Isso vai me ajudar bastante. Até a próxima!